Olá, eu sou a professora Ana Carla Sabino, do Departamento de História da UFC, e a minha contribuição para essa mesa será uma fala sobre a história do avesso e o lado do jovem estudante. Eu, então, vou compartilhar com vocês leituras, certo? Algumas leituras que me inspiraram a pensar o que eu denominei de a história do avesso, que seria uma história do avesso, né? Na perspectiva de compromisso que todos nós educadores temos com o ensino e com a aprendizagem histórica, né? Que ensino queremos, que ensino desejamos, que aprendizado queremos e que aprendizado desejamos e precisamos também. Então eu tive contato com a obra do Eduardo Galeano, a obra De Pernas para o Ar, A Escola do Mundo ao Avesso, e foi daí a inspiração para pensar numa história ao avesso. Se nós temos uma escola do mundo, né? Uma escola que referencia o mundo, esse mundo ao avesso, esse mundo do contrário, da anormalidade, né? do pesar. Então, por que não também associar a uma história, né? A uma forma mais propositiva de definir conteúdos de história que realmente sejam significativos para o público, né? Para os jovens estudantes. Então, o Eduardo Galeano, nessa obra que é de 1998, ele apresenta uma série de crônicas, fruto de viagens que ele fez pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E são relatos bem fortes, né? Relacionados à injustiça, ao medo, ao racismo, ao machismo, à violência. Então ele vê esse mundo ao avesso e pensa que é preciso ter uma escola, que existe uma escola que trate, que apresente, que ensine sobre esse mundo ao avesso, né? Então, para isso, ele elabora logo no início dessa obra uma espécie de roteiro, de currículo, né? Assim, o que é que essa escola do mundo ao avesso deveria nos ensinar? Então, essa escola deveria ensinar sobre injustiça, oferecer um curso básico de racismo e machismo, falar sobre o medo, a indústria do medo, falar sobre lições da sociedade de consumo. Então, é um roteiro muito bom, assim, muito inspirador para que a gente consiga ter mais certeza, né, da necessidade de operarmos com conteúdos, com conceitos que de fato são imprescindíveis para a formação da consciência histórica dos jovens de hoje, desse mundo que é o mundo ao avesso, né? Desse mundo, esse mundo difícil, esse mundo da negação, certo? Então, a obra do Galeano, ela é uma obra bastante metafórica, né? Ela nem é muito conhecida dentre um conjunto de obras desse autor uruguaio, né? Mas é uma obra tocante porque conversa o tempo todo com quem ensina e com quem aprende, né? E por isso eu me identifiquei bastante, estou compartilhando com vocês, né, essa leitura. Então, a partir dessa leitura, eu associei com uma outra, que é do historiador e filósofo Bodo von Borges, né, que é uma obra chamada Jovens e Consciência Histórica, de 2018. Então, nessa obra, o Bodo von Borges vai falar sobre a história difícil. Então, ele vai explicar para nós como, para fazer essa leitura real desse mundo real e desse mundo ao avesso, é preciso nós ensinarmos o que ele chama de uma história difícil, que o Galeano também vai falar, né? Só que o Galeano vai falar enquanto literato, enquanto escritor, jornalista. O Bodo von Borges apresenta essa questão como um historiador, como um filósofo, né? E então do que se trata a história difícil? A história difícil trata da necessidade de pensarmos uma história ao avesso, né?
de uma história do avesso, na verdade, né? Dessa história, do que ele chama de histórias amargas, histórias tristes, né? Histórias que são mesmo traumáticas para a nossa sociedade. Ele faz uma referência muito grande da questão do Holocausto, ele é um alemão, e como é preciso o tempo todo tornar essa memória social, essa memória coletiva, algo sensível, algo que apela para as sensibilidades, né? Ainda que sejam para questões relacionadas à culpa, à vergonha, né? Então, esses aspectos, né, de nós pensarmos um ensino que fale mais claramente sobre esses horrores do mundo, desse mundo que nós vivemos, né, esses horrores do mundo que perpassam pela produção de fake news, que negam a vacina, que se associam a perspectivas nazistas, fascistas, né? Então é preciso que a gente trate desse mundo, esse mundo bastante difícil de se viver, e desse mundo anormal, distópico, né? De maneira mais organizada, né? Mais pontual, de modo mais curricular, eu diria assim, né? Então, se eu vou falar sobre todos esses elementos que eu acabei de citar, perpassam por um conteúdo, por uma matéria da disciplina de História na escola chamada Ditadura Militar no Brasil, eu preciso não só contar uma história do que foi a ditadura militar no Brasil, né? Ditadura civil-militar no Brasil, durante os anos 64, 84, 85. Eu preciso explicar para os meus alunos, de uma forma muito clara e com fontes, né, o que significou, né, como funcionou a ditadura militar no Brasil. Como a tortura foi, por exemplo, um dos elementos mais fortes para a opressão e a censura das pessoas. Mas eu preciso fazer isso mostrando filmes, apresentando fotografias de pessoas que foram torturadas, né? Então, de repente, isso pode gerar, de repente não, com certeza vai gerar na sala de aula muita angústia, muito medo, muito pavor, ou traumas, né? Mas é o que o Galeano e o Bodo von Borges estão nos dizendo, né? Essa história difícil, encarar essa história difícil é encarar esse mundo que esse passado que é um passado próximo, né? Que é um passado que ainda persiste. Então, quando eu falo de tortura nos anos 60 e 70, desse mundo, né, dos anos 60 e 70, eu também estou trazendo, apontando uma perspectiva de presente, de continuidade dessas ações de modo muito forte, né? Então, é interessante que o aluno aprenda, que ele perceba as permanências e continuidades de algo que nós negamos, que nós não queremos, temos muita dificuldade de falar, que é chocante, né? Mas que são aspectos necessários, né, para a nossa, para a formação do nosso pensamento histórico. Então, é o que eu, mais uma vez, o que eu chamo de a história do avesso, é essa história em que a gente fala das negações, que a gente fala do que as pessoas precisam ou acham que devem esquecer, né? E muito também inspirada nesses trabalhos como o do Galeano, que vão criar um repertório de informações, principalmente na América Latina, né, pautadas nas desgraças sociais, certo? Então, esses aspectos são aspectos que nós devemos não trazer como um box, né, ou como um complemento de uma aula. Eles devem ser
eles devem ser a aula, né? E é isso, mais uma vez reiterando, que a história difícil apresenta para nós, né? Tem vários textos, várias obras, não só do Bodo von Borges, mas ele é que vai desenvolver esse conceito que faz parte do campo da educação histórica, certo? Muito bem, mas para que e por que tudo isso, né? Aí é o momento em que entra o lado do estudante de história, né? A história do avesso e o lado do jovem estudante. Então, quando a gente pensa um programa curricular, planeja as nossas aulas, tendo como pergunta geradora, né? Por que a violência? Por que nos matamos? Por que não nos amamos, né? Por que tanto ódio? Quando eu inicio uma aula, um conteúdo de referência, trazendo esses elementos que são da experiência humana, eu estou, na verdade, estabelecendo uma relação de empatia e de compromisso com o jovem estudante, que na sua vida prática, real, passa por muita coisa ruim, todos os dias, né? Passa pela solidão, ele passa pelo medo, ele passa pela violência, pelo desemprego, pela fome, pela pobreza, né? Pela culpa, pela vergonha. E isso acontece não nas redes sociais, mas acontece também na escola, acontece na sala de aula. Então, esse compromisso com o jovem estudante é esse compromisso de tentar entendê-lo, né? De tentar entendê-lo como sujeito desse espaço escolar e sujeito dessa história que a gente está denominando aqui, definindo como uma história do avesso, do absurdo, como uma história difícil, né? E nós encaramos isso, devemos encarar esse compromisso real com o jovem estudante, principalmente das escolas públicas e do ensino médio, porque há, por exemplo, uma filmografia, né, muito extensa que vem dos anos 2000 para cá, que está pautando muito mesmo criando narrativas fílmicas sobre a escola, os professores e os estudantes, né? Então, não é que isso seja um problema, né? Eu acho que esses usos públicos da história, da educação, eles são possíveis, isso não é um problema em si. Ocorre que esses filmes, como por exemplo, Pro Dia Nascer Feliz, filmes e documentários, né? Últimas Conversas, Nunca Me Sonharam, Se Essa Escola Fosse Minha, o seriado, a série da Globo, né, de 2019, chamado Segunda Chamada, e tem vários outros documentários, filmes e séries que apresentam esse estudante, essa escola, né, e os professores que vivem esse mundo do avesso, que vive essa história difícil. Sendo que o que acontece na maior parte desses, principalmente dos documentários, os alunos são ouvidos, né? Os alunos falam falam como eles por que eles estão na escola, por que eles não se reconhecem na escola, né? Para que serve estudar para eles. Eles falam sobre a família, eles falam sobre uma série de dificuldades e de sentimentos que estão relacionados a um processo histórico de compreensão de si mesmo, de compreensão do que significa estar no mundo. E que mundo é esse que eu vivo, né? Que mundo é esse tão louco, tão absurdo que eu estou vivendo? Então, essa história do absurdo, ela tem uma história. Ela perpassa por elementos de historicidade, né? Mas que eu penso que nós, professores, principalmente os professores da educação básica, precisam ter mais liberdade, é claro, autonomia para
tratar com os alunos, não é conversar, isso não é só uma conversa, são aulas, né? Eu preciso pensar minhas aulas de história como próximas mesmo a um processo ao método da história, à cientificidade da história, e são nessas aulas em que eu preciso dar conta do que acontece na vida das pessoas, né? Do que acontece na sociedade no tempo presente, né? No que acontece nesse mundo, nesse país que nós estamos vivendo, convivendo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente cria um espaço de reconhecimento da nossa fala, né? Não é um reconhecimento só de uma fala de opinião ou de um comentário. Quando esse tipo de preocupação acontece numa aula, nessa aula de história que eu acabei de exemplificar, o aluno percebe que nós estamos falando a partir de elementos legítimos, né? A partir de aspectos ligados à ciência e à compreensão do homem no tempo e no espaço, certo? Bem, para encerrar esse diálogo, eu então acho extremamente importante a gente considerar esse estudante, né? Perceber esse lado do estudante nesse mundo em que ele vive, convive, esse mundo que é o mundo, primeiramente é o mundo da sua família, da sua casa, e esse mundo vai se expandindo e chega à escola, ele passa por parte da vida dele na escola, então é muito interessante a gente estabelecer laços mais concretos, né, dessas relações do estudante com a escola, com os conteúdos, e principalmente com o que ele aprende. Então, é fundamental, né, pensarmos como esse ensino da história de uma história que é difícil, que eu dei alguns exemplos de histórias difíceis, né? Como Primeira Guerra Mundial é uma história difícil, Segunda Guerra Mundial é uma história difícil, a seca é uma história difícil, né? Porque traz pobreza, traz elementos relacionados ao medo, traz aspectos da violência, muitos aspectos que estão próximos ao que nós vivemos hoje, né? Isso se nós, de fato, estivermos encarando uma leitura de mundo que seja esse mundo do avesso, não o mundo só que desejamos, né? Ou que positivamente reconhecemos. Tá? Então, tudo isso, diante de todos esses elementos, reconhecer os processos de aprendizagem do aluno, né? Como ele aprende sobre tudo isso, facilitaria bastante a nossa conversa, as nossas aulas, porque nós seríamos capazes de acompanhar como o aluno tem uma concepção de fascista, como ele se vê como um sujeito fascista em determinado momento, e depois com as nossas aulas, com esse trabalho mais diretivo, mais enfático, que o cinema faz muito bem, por exemplo, como depois de tudo isso a gente, através de atividades e tarefas, como nós podemos ser capazes de observar uma transformação, né? Essa transformação, a transformação que é o que nós almejamos, né? A transformação da vida dos sujeitos, né? Desse estudante. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, agradeço a atenção, obrigada. Olá a todos, e manifestar a minha alegria de estar numa mesa do 6º Seminário Internacional de História e Historiografia e também do 14º Seminário de Pesquisa do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Eu que já estive em outros momentos do lado de lá da mesa, não é, como aluno, tentando contribuir para algumas reflexões
sobre a produção historiográfica, sobre o ensino de história já há bastante tempo. E hoje tenho a oportunidade de estar do lado de cá da mesa, junto com duas pessoas que estimo bastante. Um é a professora Ana Carla Sabino, uma pessoa bastante preocupada com a questão do ensino de história, uma colega do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Nós que já fizemos dobradinha em vários momentos, né, na coordenação do curso, na organização de projetos sobre ensino de história, nas disciplinas, inclusive, enfim, né, uma colega. Então, manifestar desde já o prazer de estar junto com ela novamente na mesa, né? E ainda para brilhantar a nossa mesa, né, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, mesmo que à distância, mas estar aqui pensando essas questões que nos envolvem atualmente com a professora Margarida Dias, não é? Que é uma referência na área, que tem uma produção, para dizer, no mínimo, bastante interessante no que diz respeito ao ensino, e por que não dizer teoria da história, né? Uma reflexão sobre o métier, sobre o ofício do historiador, enfim. É sempre uma satisfação, não é? Ouvi-los, né? Ouvi-las, e estar junto para tentar contribuir ou sugerir com algumas questões que acho pertinentes também para a gente poder discutir no nosso ofício, né? E também manifestar, obviamente, a alegria de estar tentando conversar, né? A gente tem que sempre falar tentando, porque a gente não sabe até onde vão chegar nossos discursos nesse momento de pandemia, não é? De manifestar a minha alegria de poder contribuir com esse seminário que já se tornou algo tão importante dentro dos eventos de história no nosso país e no mundo, né? Porque é um seminário internacional. Bom, a minha intervenção aqui, na verdade, vai logo ao encontro das questões que eu já coloquei de início, e embora o título seja um tanto quanto pomposo, né? O título da minha intervenção é a formação pela forma, ou o PIBID de História e Sociologia para Além do Conhecimento, não é? Ele, na verdade, se trata quase de que um relato, na verdade, da experiência que eu, como coordenador de área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do PIBID, entre os anos 2019 e 2020, tive com os alunos, né, um relato de experiência com algumas sugestões, não é? E aí eu já queria adiantar dizendo que acredito firmemente que o nosso trabalho de história ainda é um trabalho de tentativa de produção de uma crença, né? No final das contas, nós, historiadores, sobretudo aqueles professores de história que estão na escola, precisam fazer crer, né? Precisam, de alguma forma, tentar criar um espaço de diálogo com os alunos que os traga, de alguma forma, para a questão ou para as questões éticas que estão sendo discutidas dentro de determinada temática. O que estou querendo dizer, na verdade, é que penso que grande parte da nossa produção, não é, ela não é tanto ligada ao objetivo final de fazer com que os alunos aprendam um determinado evento do passado. Me parece que o objetivo principal da história deva ser, na verdade, fomentar reflexões éticas, não é? Para que o aluno possa exercer melhor a sua cidadania dentro de determinada sociedade, mas, sobretudo, que o aluno tenha, de alguma forma, uma certa empatia, não é? Bom, mas conseguir isso, na verdade, precisa que nós conheçamos bem os alunos, não é? O nosso público, não é? Uma colega nossa, a professora Flávia Luiza Caymmi, numa palestra que ela deu em 2008, ela falou uma frase, um provérbio, não é? Onde ela falava o seguinte: ensinar história para o João. Bom, para ensinar história para o João, é preciso que nós saibamos o que é ensinar, o que é história, mas talvez o mais importante dessa tríade é necessário que nós saibamos, de alguma forma, quem é esse João.
Então, essa fórmula eu acho bastante interessante, porque desloca um pouco as nossas reflexões acerca da temática da produção de uma pesquisa acadêmica, não é? Pautada justamente em temáticas que podem ser desdobradas dos arquivos, não é? Com as fontes necessárias para produzir, e esse é um momento importantíssimo. Desloca também a velha cantinela que diz que um professor, um bom professor é aquele que sabe organizar melhor, tecnicamente, muitas vezes, uma aula, não é? Um PowerPoint, uma imagem, um filme determinado, um texto determinado, não é? Enfim, desloca a atenção para que uma reflexão desse tipo deve se iniciar com uma reflexão sobre o aluno, sobre o João, não é? E acho interessante que isso, na nossa vivência do PIBID, que nós tivemos no PIBID, foi muito caro. Porque, veja bem, o PIBID é um programa que, em geral, ele está em algumas escolas públicas e muitas delas que recebem alunos com um percentual muito alto de vulnerabilidade social. Né? De forma que a gente tem alunos de todo tipo, desde aqueles que vão à escola sem conseguir ter uma alimentação diária, não é? Mínima, não é? Desde aquele aluno, né, que, sobretudo nas condições do Brasil atual, eram remediados há pouco tempo e tiveram que adentrar numa escola pública porque seus pais ou mães não têm mais necessidade ou possibilidade de pagar uma escola particular, o que é muito comum na realidade brasileira, não é? Bom, e é muito interessante quando a gente está diretamente dentro do programa do PIBID, porque a expectativa dos alunos também, dos nossos alunos, né, dos alunos que estão sendo formados na academia, é justamente uma vontade de querer ensinar da melhor forma, de querer ajudar o professor da área, o professor da escola, em atividades que possam fomentar de uma maneira mais proveitosa, não é? A reflexão crítica, não é, nos alunos, enfim, trazer dados ou textos que possam chamar a atenção para o aluno da escola de que aquilo ali tem algo interessante para se aprender, não é? Bom, mas veja bem, embora todas essas técnicas, eu vou chamar assim, sem nenhum demérito, obviamente, todas essas técnicas de dar aula sejam coisas importantes para que efetivamente o ensino de história tenha uma finalidade importante na formação para a cidadania, nada disso pode ter algum efeito positivo se não passarmos por um refrescamento do público a quem ele se destina. Então, não é? Muitas vezes, quando nós tínhamos nossas reuniões, os alunos do PIBID, os PIBIdianos que iam à escola, voltavam com a seguinte questão: professor, né, nós não conseguimos falar, por exemplo, sobre o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, ou, sobretudo, sobre a ditadura militar brasileira, porque quando a gente, por exemplo, colocava um relato de tortura, ou quando a gente narrava o que era a ditadura militar, muitos dos nossos alunos sorriam. Muitos dos nossos alunos diziam que bom era na época realmente quando tinha tortura, ditadura, enfim. Para dizer de uma maneira mais clara, não é? Muitos não tinham nenhum tipo de empatia, não é, com aquele conhecimento, não é, ou aquela tentativa de produção de conhecimento que estava sendo colocado dentro da sala de aula. Bom, isso é um problema. É um problema para os PIBidianos, quer dizer, são jovens historiadores que vão à escola, mas penso que é um problema muito interessante que está surgindo de uma maneira forte nos últimos anos, não é? Quer dizer, de uma hora para outra, parece que nós conhecemos, ou pelo menos tentamos reconhecer, sobretudo nós historiadores, que há um limite, não é, da nossa produção para fomentação de um diálogo com os alunos da escola. O que eu quero dizer de uma maneira mais clara, não é? Me parece que
o trabalho do historiador deve ser pensado de uma maneira mais objetiva, como um trabalho de crença. No final das contas, nós vamos à escola para tentar fazer com que as pessoas, no caso, os nossos alunos, acreditem, de alguma forma, que aquele conteúdo, por exemplo, tortura na ditadura militar, é algo, de alguma forma, negativo, né, para a saúde do viver bem em sociedade. Bom, mas, por outro lado, durante o século XX, muito fortemente o discurso da história foi um discurso de produção de conhecimento sobre o passado. E isso vai bater de frente justamente com a necessidade que, penso eu, seja a necessidade urgente de estar dentro da sala de aula, que não é tanto o conhecer o passado, passa pelo conhecimento do passado. Mas o objetivo principal de uma boa aula de história é a mobilização dos alunos, ou dos afetos dos alunos, no sentido de que eles sintam, de alguma forma, que aqueles eventos contados do passado possam produzir uma reflexão crítica, ou então sejam, de alguma forma, incorporados, no sentido mais simples da palavra, quer dizer, que elas tornem um conhecimento pelo corpo daquilo que se aprende dentro da sala de aula. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, um relato de tortura, ou uma aula sobre a ditadura militar, ou sobre o Holocausto, não vai sensibilizar ou mobilizar os afetos dos alunos para que, afinal, eles conheçam ou aprendam alguma coisa. Porque, vejam bem, como o PIBID está em muitos locais de vulnerabilidade social, como eu falei anteriormente, muitos dos nossos alunos convivem cotidianamente com a violência da esquina, com a carnificina, não é? O massacre que, por exemplo, em nossas periferias, cotidianamente aparecem, muitas vezes maquiados ou de maneira risíveis nos programas de televisão, não é? Por outro lado, já que falei de programas de televisão, é importante a gente pensar que o nosso público é aquele que está consumindo, não é? Tanto programas ainda de televisão quanto as novas mídias. A internet é um espaço fértil para as imagens, não é? Que na verdade são muitas vezes grotescas, não é? Mas que aparecem como imagens grotescas e contraditoriamente ou paradoxalmente risíveis também, né? De forma que a gente não sabe se aquilo é notícia ou um entretenimento feito para passar o tempo, não é? Então a gente tem uma geração, não é? E é por isso que eu acho importante a gente chamar a atenção também para o público, para o João da nossa história, não é? Para ensinar a história para o João, e o João é interessante. A gente tem um público que está aberto, não é, a todo momento, a essas imagens, que faz com que, de alguma forma, se naturalize o papel da violência cotidianamente. E foi por isso que, por exemplo, o nosso PIB de História e Sociologia foi tão fértil, porque nós tínhamos estudantes de Sociologia que traziam os dados cotidianamente dessa violência, e nós, historiadores, pensávamos esses dados, não só produzir o conhecimento dentro da escola, né, de tentar ajudar em algumas atividades na escola, que esse é o papel do PIBID, mas para pensar justamente quem são, para início de conversa, esses nossos alunos que vão, teoricamente, escutar ou assistir, não é? Ou tentar participar de alguma forma naquilo que é o objetivo final da aula de história, que é justamente formar para a cidadania. Não é? Só que, obviamente, muitas vezes essa tentativa era frustrada, porque quando é muito curioso, mas ao mesmo tempo muito trágico, obviamente, que alguns alunos do PIBID diziam que não conseguiam falar sobre tortura porque os meninos riam e achavam aquilo legal. E eu dizia para eles assim: olha, se vocês constatam que não deu certo, isso já é o objetivo do PIBID. Um dos grandes objetivos do PIBID é exatamente não dar certo. É justamente os alunos, quando estiverem em sala de aula com o professor supervisor, sacarem de alguma forma que há um limite, não é, estrutural na escola pública brasileira, mas também há um limite para a tentativa de produzir determinados discursos de violência numa sociedade que naturaliza, que vive a violência cotidianamente.
Então, isso vai ao encontro justamente de todas as reflexões que, há algum tempo, a historiografia, e sobretudo o campo do que a gente chama de teoria da história, trabalha de uma maneira mais detida, que é justamente os eventos traumáticos, né? Acho que a gente vive um momento de entrave, não é, na narrativa sobre eventos traumáticos. Isso eu digo muito claramente, não porque nós, historiadores, como muitas vezes foi sugerido, eu já estive em algumas palestras, eu já vi historiadores falando o seguinte: olha, temos que falar mais sobre a ditadura nas escolas, né? Haja visto que nós estamos vivendo um momento de negacionismo, e negacionismo, sobretudo, da ditadura militar, que é o nosso grande evento traumático no Brasil, não é? E os historiadores passaram muito tempo sem enfrentar essa questão, sem falar sobre a ditadura. Bom, eu penso ao contrário. Eu acho que os historiadores falaram bastante sobre a ditadura, não é? É interessante a gente fazer um levantamento sobre a produção historiográfica sobre a ditadura militar, que de 1994 para cá tem crescido de uma maneira exorbitante, não é? De forma que a gente já tem produções de bastante qualidade sobre a ditadura. Nas escolas, não é? Eu já estive em uma escola pública, é interessante a gente notar que esse tema é ainda e é já um grande tema de discussão, não é? De forma que não acho que nós tenhamos falado pouco sobre a ditadura, não é? A questão reside justamente nas formas que nós escolhemos para falar sobre a ditadura, não é? E essas formas, elas não estão ligadas só a uma formalidade do dizer. Ela está ligada também, ou ela deveria estar ligada ao fato de que nós, para produzirmos um discurso historiográfico que tenha uma efetividade para a formação, para a cidadania e para uma formação crítica, nós devemos levar em consideração também o nosso público, e muitas vezes nós esquecemos que uma história não é a mesma quando é produzida dentro de uma escola, por exemplo, de uma classe média alta, não é? Quanto uma história produzida na periferia. Obviamente, o papel da violência ou da moralidade em ambos os locais mudam, não é? A turma muda, não é? A faixa etária onde aquele determinado tema vai ser trabalhado faz com que mude justamente as escolhas que o professor deveria ter para produzir a sua aula. Então, quando, por exemplo, a gente fala sobre tortura e violência, para meninos das escolas que vivem cotidianamente essa violência, ou pelo menos assistem ou consomem cotidianamente essa violência via internet ou via canais onde estão expostas de maneira grotesca a violência e naturalizadas, não é? Isso faz com que, de alguma forma, trave qualquer discussão que possa levar em consideração a possibilidade de pensar que Holocausto e ditadura militar é um evento traumático e que aquele evento necessariamente guarda uma reflexão crítica sobre os limites da violência na nossa sociedade. E é justamente por isso que aí acho que o ensino de história vai ao encontro das reflexões mais profundas sobre teoria da história, né? Aqui está posto, na verdade, a centralidade da questão da narrativa, não é? Quer dizer, uma boa narrativa de história não significa só você saber contar uma história, ou ser um professor que conta bem, organiza os elementos para poder contar. Mas diz respeito, e sobretudo, né, à possibilidade de uma comunicação dentro de uma aula de história que leve em consideração a priori o papel daqueles que são os principais responsáveis por nós estarmos dentro da sala de aula, quais sejam os alunos. Né? De forma que quando a gente pensa, por exemplo, que a pesquisa não está separada, por exemplo, da escola, do ensino, é justamente pensar também a possibilidade que, ao entrar em sala de aula, um bom professor de história deve levar em consideração que aqueles alunos devem ser pesquisados de alguma forma, que é necessário que nós saibamos quem são aqueles minimamente, não é? De que bairro ou de que local aqueles alunos estão vindo. Porque, sem levar em consideração esses pequenos detalhes, a eficiência, para usar um termo da moda, que é horrível, não é? A eficiência da aula de história para a formação de cidadãos vai ter um limite, sempre. O grande geógrafo Milton Santos, ele tinha uma frase que é interessante. Olha, a gente já sabe todos os números de mortes de negros da periferia do Brasil.
A gente tem que ultrapassar a estatística, porque uma morte não deve ficar só no número, não é? Uma morte, uma violência, não é só uma tentativa de produzir conhecimento com o passado, não é? Quer dizer, é por isso que acho que a aula de história, mais do que produzir um conhecimento com o passado, do passado, é uma produção de conhecimento com o passado. Isso parece um clichê, mas parece que as discussões sobre ensino de história e sobre teoria da história, muitas vezes, passam ao largo de uma reflexão óbvia, que no final das contas, o passado, na verdade, se transforma quase como uma ferramenta necessária para a gente fazer reflexões críticas, e é muito interessante que quando a gente fala de história crítica, isso se torna só um termo, não é? Como se estudar o passado, trazer os elementos de conflito do passado, por si só, daria efetividade para um ensino crítico dentro da sala de aula. Pelo contrário, você pode fazer organizar um papel, uma excelente aula de história, mas se você não considera justamente o seu público efetivo, que são os alunos, uma aula não tem efetividade. Bom, e aí já indo para o final, na verdade, desse meu relato sobre essa experiência do PIBID, o fato é que nós estamos num momento de impasse, não é? Na história do Brasil, não é? A gente fica muito preocupado com o discurso de ódio, racismo, misoginia, que surgem à torta e à direita, não é? Nas redes sociais, e a gente fica um pouco de mãos atadas como professores de história. Mas, para a gente não acabar com uma certa desesperança, essa minha intervenção, acho que, de alguma forma, programas como esse, o PIBID, ajudam que a gente comece a refletir justamente a escola, não como um espaço onde a gente vai levar o bom da academia para lá, mas que a gente comece a pensar a escola como um espaço efetivo de trocas e de pesquisas para os alunos dos departamentos de história do Brasil inteiro. Quer dizer, chamar a atenção que a pesquisa ela não se finda em determinada temática sobre o passado. A pesquisa, na verdade, ela tem que ter elementos que envolvam uma reflexão sobre aquele a quem nós vamos tentar abrir um diálogo. A história continua sendo um espaço de crença e é preciso que a gente produza essa crença dentro das nossas narrativas em sala de aula. De forma que a gente tem que radicalizar essas narrativas, não é? De forma que aquela história que simplesmente conta o que aconteceu no passado, me parece que essa já está em crise há algum tempo, e ainda bem que esteja em crise, não é? Porque abre possibilidade para que outros tipos de reflexões sobre o tempo ganhem espaço. Tudo é importante, não é? O papel da ficção, como um todo, é importante para que nós possamos produzir conhecimentos que mobilizem afetos, não é? Porque nós estamos numa batalha, afinal, de afetos. É necessário criar minimamente o afeto de que a violência é algo condenável, né? Que o racismo é algo que não pode mais ser tolerado. Acho que nós ainda não conseguimos isso, mas o fato de nós constatarmos uma crise já é um primeiro passo importante para que no futuro nós possamos produzir discursos de história dentro da sala de aula que sejam mais oxigenados e que possamos efetivamente conseguir mobilizar e construir afetos que uma geração talvez melhor do que a nossa possa condenar definitivamente a violência, a tortura, a misoginia e o racismo. E aí sim, nós podemos chamar a atenção e falar que sim, conseguimos produzir um ensino de história, um conhecimento de história que efetivamente liberte e que seja realmente crítico. É isso. Obrigado. Olá a todos. Meu nome é Margarida Dias, sou professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Natal. Não posso iniciar minha fala sem antes me solidarizar com todas as famílias que estão enlutadas por entes perdidos com a pandemia do Covid-19 e com as pessoas, famílias, comunidades e povos que têm sofrido de forma mais brutal
as consequências das crises sanitária, econômica e institucional que vivemos. Agradeço à organização do evento pela manutenção da programação e todo o cuidado na organização e congratulo-me com o meu colega Cleito Moraes e a querida professora Ana Carla Sabino, que comigo compõem esta mesa. Quando esta mesa redonda foi organizada para compor a programação deste evento, pensávamos em discutir os desafios que já são muito antigos para a renovação do ensino de história, mas que se mantêm, até certo ponto, irresolutos ou só minimamente enfrentados por ações pontuais, projetos específicos, algumas ilhas de diferenças nesse mar em que tem vencido a tradição. Com a pandemia que vivenciamos do Covid-19 e todas as consequências deste fato para as relações na escola e de como estamos experimentando as tarefas, atividades que envolvem o ensino-aprendizagem, esta situação proporcionou novos desafios para a questão que nos movia. São reiteradas as referências em sociedades e tempos diferentes sobre os questionamentos ao ensino de história. Há sempre uma citação de um professor, memória de um estudante, questionamento de uma criança ou reclamação de um pai ou gestor que incide sobre o porquê se estuda história. Qual a validade desta disciplina ou ciência? Por que a manutenção do ensino de história? No que ela se relaciona com a vida prática? Entre outras muitas questões. Por outro lado, também em sociedades e tempos diferentes, houve e há propostas e experiências vivenciadas sobre o ensino de história no qual os alunos, principalmente, veem significado para suas vidas. Isso não quer dizer necessariamente aplicabilidade imediata e, por isso, por verem esse significado, não o questionam. Por sua vez, professores também se sentem cumprindo seus objetivos, cumprindo suas obrigações, satisfeitos profissionalmente. Mas, como eu disse antes, essas exceções, infelizmente, só confirmam a regra. O que nos incomoda é, portanto, por que, se os questionamentos são antigos e as propostas de modificação também, quais os motivos para a manutenção dessa situação? Poderíamos enumerar algumas dessas questões. A primeira, a falta de tempo para planejamento dos professores. A segunda, quando há tempo, falta de clareza sobre os objetivos da aprendizagem. A terceira, desconhecimento da situação dos alunos, que inclui desde os saberes prévios deles, dos alunos, as suas condições de estudo, problemas familiares ou violências que sofrem e tal. A quarta, a extrema desigualdade social entre os alunos, repercutindo nas necessidades que a escola deve arcar e como isso reverbera no ensino-aprendizagem. E a quinta, a formação dos professores ainda centrada na ideia de que ensinar história é exclusivamente simplificar o conteúdo aprendido na universidade. Não estou afirmando com isso que esses são os únicos problemas. Estou elencando esses 5 como interconectados e que eu vou me deter um pouco neles aqui. Sobretudo, a partir da quinta questão que eu coloquei. Estes já eram problemas com as aulas presenciais. E com as aulas remotas ou com a diversidade de arranjos que foram realizados para manutenção das aulas no momento que vivemos, apresentam-se novos desafios, alguns que estão relacionados a estes e outros que são independentes destes. Partirei do último, como eu disse anteriormente, não necessariamente para tratar todos, mas para relacionar com alguns aspectos dos outros que se aliam para a manutenção disso que eu chamei dessa tradição.
A formação dos professores, ainda centrada na ideia de que ensinar história é exclusivamente simplificar o conteúdo aprendido na universidade, interfere, obviamente, na formação inicial, pois os professores universitários, em geral, não trabalham com o perfil do profissional a se formar, mas restringem o ensino-aprendizagem na graduação, nas disciplinas específicas, aquelas que são do curso de História, ao estudo dos conteúdos históricos e historiográficos. Por sua vez, pouco estabelecem ou não efetivam diálogo com as chamadas disciplinas pedagógicas. Eu estou generalizando dessa forma, mesmo sabendo que há as exceções, mas como eu disse anteriormente, as exceções, infelizmente, só confirmam essa regra geral. O principal problema disso é que não se renovam as estratégias de ensino na universidade, se mantêm centralizadas na oralidade. A chamada metodologia ativa, quando se fala na universidade, se restringe à leitura e interpretação de textos. E o que se chama debates desses textos se restringe a repetir com outras palavras o que o autor do texto já escreveu, ou opinar sobre discordâncias, mas sem nenhuma sistemática para construir essas discordâncias por meio de argumentos, de informações. Infelizmente, fundamentam apenas em opiniões pessoais. É raro que os alunos relacionem com conteúdos de outras disciplinas, ou seja, conectem o que eles estão vendo em uma com a outra, e de fato fica só na base do achismo, né, da minha opinião. Se esperaria que um curso de História usasse a pesquisa em sala de aula para a formação do profissional de História, para que o estudante entendesse e exercitasse a construção do conhecimento histórico, sua especificidade e como esta produção fundamenta o ensino de História na educação básica e outras atuações do profissional de História. Exercitando a pesquisa e construindo conhecimento em sala, as discussões sobre o exercício profissional, sobretudo o ensino, no caso das licenciaturas, suas interconexões com as teorias pedagógicas, com a psicologia da aprendizagem, com a legislação educacional, com as prescrições curriculares, entre outras questões, seriam compreendidos se se pautasse a integralidade das ações do profissional docente e não percebê-la apenas como uma transmissão de informações. Quando eu me referencio à integralidade das ações docentes, eu estou falando no planejamento, nas atividades que antecedem a ida para a sala de aula, a execução de fato, o estar em sala de aula e a necessária avaliação, não só do que os alunos aprenderam, mas dos objetivos do trabalho que o professor desenvolveu, se eles foram atingidos. Se o professor em formação não discute essas questões, não se discute essa integralidade das atividades e não visualiza a importância desses conhecimentos no planejamento, na execução da sala de aula e na avaliação, tudo isso compondo o exercício docente, como ele planejará a partir do contexto do seu aluno, E para isso ele precisa conhecer o seu aluno. E, portanto, sem fazer isso, ele atenderá a um ensino-aprendizagem significativo. Se o professor não tem tempo para o planejamento dos seus trabalhos em sala de aula e nesse trabalho incluir os objetivos de aprendizagem, como poderá elaborar o ensino para além de acessar informações exclusivamente? Porque aí esse ensino centrado apenas na simplificação do conhecimento, ele está centrado também somente no acesso a
um conjunto de informações. Para concluir, o que eu gostaria de reafirmar é que, se mantivermos a formação de professores como ela vem acontecendo há quase um século no Brasil, continuaremos distantes de atender a sociedade que nos demanda. E este questionamento pode chegar a não justificar mais o ensino de história. Dito dessa forma, pode parecer que eu esteja sendo um tanto catastrófica. Mas veja, a história como prática social ocorre independente da escola. Portanto, achar que ela necessitará, eternamente do ensino formal, isso não é uma verdade por completo, a sociedade acessa as informações históricas de muitas formas. Portanto, articular a formação de professores, escola e o ensino dos componentes curriculares não é apenas uma forma de manter empregos, é uma disputa para continuar considerando um campo de conhecimento servindo a uma prática social, que é o que nos interessa. Os desafios trazidos pela pandemia em relação ao ensino, como o ensino remoto, por exemplo, ou o ensino híbrido, a necessidade de o professor repensar suas estratégias, podem parecer novos, por conta dessa falta da relação pessoal, a falta do contato na escola, mas, pelo menos em um aspecto, esta situação escancarou uma necessidade que era antiga e que, se não for enfrentada agora, pode resultar em uma ruptura da sociedade com a escola. O sujeito que aprende precisa ser pensado no planejamento da escola e no planejamento do ensino de história. O fim da escola não é o conteúdo, O objetivo para o qual nós nos relacionamos com os alunos não é fazê-los acessar essas informações. Essas informações estão nos livros, essas informações estão nos livros didáticos, essas informações estão nas enciclopédias, na internet e em vários locais que eles podem acessar. Conteúdo, isso que nós trabalhamos na sala de aula, é meio para a gente se relacionar com os alunos, meio para interagir com eles, meio de formar o cidadão, E, infelizmente, o cidadão continua sem a resposta. Para que se estuda história? Não está já na hora da gente responder isso de forma coletiva e de forma contextualizada pelas nossas especificidades do conhecimento histórico? Muito obrigada.